Estou aqui no brechó, gente. Hoje não teve vendas. Eu comprei roupa para vender no brechó. Comprei roupa para mim de outro brechó. Comprei roupa para mim de outro brechó. Comprei uma peça de roupa para vender aqui. Mas não vendi. Hoje eu não vendi. Mas Deus sabe todas as coisas, como eu falei para vocês, né? Nós estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 21. Vocês viram aí? Versículo 22 do capítulo 20. Imediatamente a mulher sábia foi. Quantas mulheres sábias? Você deve ser uma mulher sábia, né? E falou, será que tem mulher que peita muito mais homem, até um monte de guerreiros que ela peitou, um chefe, do que um homem, né? Essa mulher sábia. Imediatamente a mulher sábia foi e falou com todo o povo. Então, né, da cidade dela, eles deceparam a cabeça de Seba, filho de Bicre, e jogaram a cabeça de Sebe para Joabe, que estava do outro lado da muralha esperando, porque ele falou que ia entrar. Se ele entrasse, ele ia matar todo mundo. Era a mulher que ela, olha para você ver, guerreira, aquela mulher que enfrentou Joabe, que enfrentou coisas que homens não enfrentavam, não. Ela enfrentou e falou assim, não, você não vai entrar aqui, não. Você não vai destruir a terra que Deus deu para gente. Porque Deus, ele mandava matar, né? Mandava matar as pessoas que não cultuavam ele daquela terra e dava para as pessoas que cultuavam a ele. E jogaram para, aí eles mataram, jogaram a cabeça de Seba para Joabe. Em vista disso, Joabe tocou a buzina e os homens que estavam com Joabe deixaram a cidade daquela mulher sábia, voltando cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém, né, até o rei Davi, ungido de Deus, que morava em Jerusalém. Versículo 23. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, que era filho de Jeoiada, comandava os Queretitas e os Peletitas. Versículo 24. Adorão era o responsável pelos convocados para trabalho obrigatório. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Versículo 25. Seva era o secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Cada um tinha um posto que o rei Davi, o juiz de Deus, deu. Versículo 26. E ira é o nome de uma pessoa, né? Aquela ira que Deus tem de vez em quando, e você também não. Ira, ou Jairita porque ele era descendente de Jairo. Também se tornou um dos ministros principais do rei Davi, ungido de Deus. Então, ele colocou ministros ali para ajudar a administrar o povo de Israel, israelitas, que é muita gente. Porque Deus prometeu que ia fazer deles uma nação enorme, que não ia ter nem como contar com as areias da praia, né? Então, nós estamos aqui no capítulo 21 de 2 Samuel. Como é que você está? Você está se sentindo bem? Dormiu bem? Acordou bem? Teve um dia bem produtivo? Se não vender igual eu, minha filha, confie em Deus. Pegue na mão de Deus e vá. Ó, hoje que eu faço arroz, feijão, uma omelete. Compra um ovo, compra uma cebola, coloca um salzinho e coma, minha filha, e coma feliz da vida. Dando para pagar o aluguel de cada dia, né? Vende um bolo, vende um pão, vende, sabe, faz uma mandioca aí, faz um caldo de pinto, não sei como a sociedade tá, faz um chup-chup, você compra kisuke, que já vem com doce, aí você compra aí umas sacolinhas e coloca lá dentro do congelador, faz chup-chup, acho que eu vou fazer um chup-chup aqui em casa, que é bom, né? Que é geladinho, faz chup-chup para vender, R$ 2 cada chup-chup. Que tá quente demais. Já vem o kisuke ali com açúcar. É só você misturar na água e colocar lá dentro com funil. Colocar lá dentro daquele pacotinho de plástico. Em qualquer papelaria você acha. Faz a pipoca para vender na porta da sua casa. Pipoca R$ 2 também. Vai uma pipoquinha aí na porta de casa para vender. Coloca aquela roupa que é sapato que você não quer mais para vender, que eu tenho certeza que você vai vender. Vai fazer um dinheirinho aí. Porque adianta ficar lá parado, né? Sem ninguém usar, né? Vai estragar, você vai jogar fora. É melhor ganhar um dinheirinho antes que estrague.
Então, gente, nós temos que ter fé em Deus, nós temos que confiar que Deus é nosso melhor amigo, Deus é nossa família, Deus é nosso amor, é o único que nos ama de verdade, é o único amigo que não revela os nossos segredos. Às vezes revela. E quando Ele quer. Deus é que faz chover, Deus é que faz sol, Deus é que faz lua. Não fica aí bajulando gente, não. Vocês ficam bajulando o ser humano, comedor de arroz e feijão, pecador igual nós. Deus não é pecador, Deus é santo, Jesus Cristo é santo. Então vamos louvar e engrandecer o nome de Deus. Nossa, gente, eu cometo cada pecado. Hoje eu já pequei, menti. Falei uma mentira hoje, Eu acho que foi uma só, mas já pedi perdão a Deus, me arrependi. Nós temos que ver o que nós fazemos aí, olhar para dentro de nós, para dentro da nossa alma, para a gente tentar, porque não é difícil. Só que os seres humanos, a gente convive com vários seres humanos e quando a gente vê, a gente está fazendo coisas que Deus não aprova. Eu também, eu tento, gente, eu tento, mas quando eu vejo, já pequei. Aí eu peço perdão e Deus fala, penso que Deus fala de novo, Luciana, mas na palavra de Deus está escrito assim que aonde fala sobre o pecado, aonde superabundou o pecado, superabundou a graça, né? Aonde a pessoa pecou demais, ela aprende a depois a não pecar e agradecer muito a Deus, ser grato a Deus. E é isso que ele gosta, de que seja grato a ele, de que louve a ele, glorifique somente a ele, não o ser humano. Capítulo 21. Ouve. Gente, vocês viram que Joabe conseguiu a cabeça aí de Seba por causa de uma mulher sábia, que não deixou, a mulher sábia, que essa mulher sábia, você é uma mulher sábia, nós somos mulheres sábias, em nome de Jesus, amém, Senhor, Jeová. Houve uma fome nos dias de Davi, no reino, olha, na época que Davi era rei, ungido de Deus, houve fome. Por 3 anos seguidos houve fome na terra onde Davi, rei Davi, ungido de Deus, o povo israelita estava. Assim, e Deus permitiu essa fome vir. Deus permitiu a fome ir. Versículos assim, o rei Davi, ungido de Deus, consultou a Jeová, a Javé, a Deus dos exércitos, pai de Jesus. E Jeová, Deus, pai de Jesus, respondeu. Saul, lembra de Saul? Saul, que era rei, que era ungido de Deus também, que ele estava atrás de Davi para matar Davi, porque ficou, ele está querendo tomar meu lugar de rei, Deus ungiu ele como rei no meu lugar, eu estou com ciúmes dele, quero matar ele, pai de Jonatã? Então, Jeová, Javé, Deus exércitos, pai de Jesus, respondeu a Davi, quando Davi orava a ele para conversar com ele, para pedir informação para Jeová, Javé, Deus exército. E Deus falou para ele assim, para Davi, rei Davi, ungido de Deus, Saul e sua casa têm culpa de sangue, porque Saul matou os Gibeonitas. Gibeonitas é filho de Gibeão? Gibeonitas. Versículo 2. Versículo 2. Portanto, o rei Davi, ungido de Deus, chamou os Gibeonitas e conversou com os Gibeonitas. A propósito, os gibeonitas não eram israelitas. Olha, Deus se importa com aqueles que não são israelitas, hein? Gibeonitas não eram israelitas, mas um restante dos amorreus. Os israelitas tinham feito um juramento, lá no passado eu lembro desse juramento, de que os poupariam. É porque sempre que eles faziam um favor para o povo de Israel, aí eles pediam o favor. Sabia que o povo de Israel era forte por causa de Deus, que Deus tem muito poder? Aí eles falavam assim, por favor, poupe a vida dos meus. Então os amorreus foi um daqueles que fizeram um favor de deixar eles passarem na terra deles, de fazer alguma coisa, ou dar comida, de alguma coisa. Então eles prometiam que não matariam eles, né? Ninguém daquela tribo, entendeu? Mas era uma tribo que não era temente a Deus, Pai de Jesus. Mas, a propósito, os gibeonitas não eram israelitas. Israelitas é descendente de Davi, descendente de quê? Veio do sangue de José do Egito, de Jacó, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tinha o nome de Jacó. Aí Deus, ele lutou com o anjo, ganhou. Aí
O anjo perguntou para ele, qual o seu nome? Ele falou, Jacó. Não, o seu nome não vai ser mais Jacó, não. O seu nome agora vai ser Israel. Por isso que chama descendente de se chamam israelitas, porque é descendente de Jacó, do sangue de Jacó, pai de José do Egito, pai de Benjamim, pai de muitos e muitos. Mas um restante dos amorreus, porque eles fizeram um acordo com os amorreus. Se vocês deixarem eu passar aqui, se vocês deixarem eu fazer tal coisa, mesmo que vocês adorem outros deuses, nós não vamos matar vocês. Os israelitas tinham feito um juramento, e quando faz o juramento, você tem que cumprir, de que os poupariam. Mas Saul, o rei Saul, ungido de Deus, no seu zelo pelo povo de Israel e de Judá, procurou golpeá-los, os amorreus, né? Descumpriu o juramento. Versículo 3. O rei Davi, ungido de Deus, perguntou aos gibeonitas: Gibeonitas, o que o rei Davi, ungido de Deus, devo fazer por vocês, amorreus? E como posso fazer expiação para que vocês, gibeonitas, abençoem a herança de Jeová, de Javé, Deus dos exércitos? Versículo 4. Os gibeonitas responderam a rei Davi, ungido de Deus. A questão é a seguinte, rei Davi, ungido de Deus, é que temos com Saul, aquele rei ungido de Deus que morreu, e os da sua casa, da casa de Saul, na sua descendência, do seu sangue israelita, não tem a ver com prata e nem com ouro. Eu não quero nem ouro nem prata. Nem podemos matar ninguém em Israel, nós amorreus. De modo que ele disse, farei o que o rei Davi disse para os amorreus, que é os gibeonitas. Farei o que vocês me pedirem. Versículo 5. Os gibeonitas disseram ao rei Davi, ungido de Deus, quanto ao homem que nos exterminou, Saul, que é o rei ungido de Deus que já morreu, e que tramou nos eliminar de todo o território de Israel, versículo 6, entreguem-nos 7 dos seus filhos. Falou assim, olha, já que ele não cumpriu o juramento, falando que não ia matar nós, ninguém da nossa tribo, ele matou o rei Saul. O ungido de Deus já tinha morrido. Mas, já que ele, né, não cumpriu, aí ele já morreu, ele tramou, eliminou, né? Ele tentou eliminar nós não vamos fazer nada com o povo de Israel, não. Mas eu quero que você entregue, no versículo 6, entregue-nos 7 dos seus filhos de Saul, ungido de Deus que já tinha morrido. Nós penduraremos os 7 filhos de Saul, os cadáveres deles, perante Jeová, na frente, né? De Jeová, Javé dos exércitos, num lugar chamado Gibeá. De Saul, o escolhido de Jeová, Saul era ungido, né? De Jeová, Javé dos exércitos. O rei Davi, ungido de Deus, disse então, tá bom, eu vou pegar 7 pessoas da família de Saul, o rei Saul que já morreu, e vou entregar para vocês, tá? Gibeonitas, dos amorreus. Versículo 7. No entanto, o rei Davi, ungido de Deus, teve compaixão de Mefibosete, que era filho de Jonatã, do melhor amigo dele, que ele amava. Os dois se amavam. E Mefibosete, ele era até... era filho de Jonatã, neto de Saul, do rei Saul ungido de Deus, só que ele era até aleijado dos 2 pés. Filho de Jonatã, neto de Saul, por causa do juramento que o rei Davi, ungido de Deus, fez a Jonatã, filho de Saul, que não ia deixar acontecer nada com as pessoas da família dele. Haviam feito perante Jeová, na frente de Deus, que todo o juramento que nós fazemos, Deus está vendo, Deus está sabendo de tudo que estamos falando, que estamos pensando. Então, versículo 8. Assim, o rei Davi, ungido de Deus, pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aia, tinha dado a Saul, rei ungido de Deus que já tinha morrido, e os 5 filhos de Mical. Mical era a mulher do rei Davi, ungido de Deus, filha de Saul, tinha dado a Adriel. Ah, tá.
É porque Mical, quando Saul ficou com raiva de Davi, ela deu a Mical para outro homem. Ele descumpriu a promessa que ele fez para o rei Davi, dela ser esposa dele, a Mical, e deu a Mical para outro homem. Depois, quando o rei Saul morreu, que ele mandou buscar a Mical lá com o marido dela, mandou buscar para ele de volta. Filha de Saul tinha dado Adriel, que era filho de Barzilai, o Meolatita. Versículo 9. O rei Davi, ungido de Deus, os entregou então aos Gebeonitas, e estes, os Gebeonitas, penduraram os seus cadáveres no monte perante Jeová, na frente de Deus, Pai de Jesus. Os 7 morreram juntos e foram executados nos primeiros dias da colheita, no início da colheita da cevada. Para você ver, gente, que não era fácil não, né? Deus permitiu isso acontecer, né? Deus não impediu, não. Nada disso acontecer. Juramento é juramento, né, gente? Deus sabe o que é juramento. Jurou, não, né? Versículo 10. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e estendeu-os para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até a chuva dos céus cair sobre os corpos. Daqueles 7 corpos que o povo aí dos amorreus, né, dos gebeonitas, pediram da família de Saul, ungido de Deus, que infelizmente não cumpriu o juramento e matou da família deles. Versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até a chuva dos céus cair sobre os corpos dos 7 pessoas. Rispa não permitiu que as aves dos céus pousassem sobre os 7 corpos, sobre eles de dia, e nem que os animais selvagens se aproximassem de noite dos corpos, né, dos seus parentes, né? Ué, mas ele entregou Mefibosete? Porque aqui no capítulo 7 está assim: no entanto, o rei Davi teve compaixão de Mefibosete, que era filho de Jonatã, que era neto de Saul, por causa do juramento que Davi fez a seu amigo Jonatã, filho de Saul. Eles fizeram o juramento na frente de Deus, na frente de Pai de Jesus. Versículo 8. Assim, o rei Davi pegou Armone, que era uma pessoa, e pegou também Mefibosete. Ele entregou Mefibosete, os 2 filhos de Rispa. Rispa é aquela mulher que ficou ali, que eu tô falando para vocês, que ficou, não deixou, ficava de dia e de noite na pedra, para que as aves do céu e para que nem nada coisasse os corpos dos parentes dela. Rispa era filha de Aia e que tinha dado a Saul. E os 5, 6, 7. Ele deu também os 5 filhos de Mical, que era sua esposa. Mas não pegou o filho dele com Mical, não. Pegou o filho dele, de Mical, com Adriel, que foi o homem que, quando o rei Saul ficou com raiva do rei Davi, ele deu para Adriel como esposa. Ele tomou. Mas depois, quando o rei Saul morreu, o rei Davi mandou buscar Mical para ficar com ele de novo. Adriel era filho de Barzilai, o Meolatita. Então, ele entregou Mefibosete à morte. Então, ele fez o juramento para o Jonatã. Versículo 9. O rei Davi os entregou então aos Gebionitas, e os Gebionitas mataram os 7, penduraram seus cadáveres no monte perante Jeová, na frente de Deus, Pai de Jesus. Os 7 da família de Saul morreram juntos e foram executados nos primeiros dias da colheita, no início da colheita da cevada. Versículo 10. Então Rispa, que era ali mãe, né, pelo que eu observei aqui, era mãe de Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa. Mefibosete e Armone eram os filhos dela. Ela não queria, né? Não permitiu que as aves do céu pousassem sobre os cadáveres deles nem de dia
e que nem os animais selvagens se aproximassem dos cadáveres à noite. Versículo 11. Contaram ao rei Davi, ungido de Deus, o que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, o rei Saul, ungido de Deus, que morreu, tinha feito. Versículo 12. Portanto, o rei Davi, ungido de Deus, foi buscar os ossos de Saul. O rei Saul, aquele pai de Jonatã, que foi o primeiro rei que o povo pediu, um rei ser humano, e foi buscar os ossos do filho de Saul, Jonatã, que era o melhor amigo aí do rei Davi, que estava com os líderes de Jabes Gileade. Eles haviam roubado os corpos da praça de Bet-San. Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que os filisteus mataram o rei Saul, ungido de Deus, lá na cidade chamada Gilboa. Versículo 13. Rei Davi, ungido de Deus, trouxe de lá os ossos do rei Saul, ungido de Deus, e os ossos do seu filho, amigo do rei Davi, ungido de Deus, Jonatã. E também ajuntaram os ossos dos homens que tinham sido executados, os 7 homens naquele dia, que são parentes de Saul e de Jonatã. Versículo 14. Enterraram então os ossos de Saul, rei Saul, ungido de Deus, e de Jonatã, seu filho, em lugar chamado Zela, na terra de Benjamim, no túmulo de Quis, seu pai. Depois de terem feito tudo o que o rei Davi havia ordenado, Deus, Pai de Jesus, ouviu as súplicas deles a favor da terra. Versículo 15. Houve novamente guerra entre os filisteus e o povo israelita. Portanto, o rei Davi, ungido de Deus, e seus homens foram e lutaram contra os filisteus. Mas o rei Davi, ungido de Deus, ficou exausto, ficou muito cansado. Versículo 16. Um descendente dos Refaíns, chamado Isbi-Benob, tinha uma lança de cobre que pesava 300 siclos e estava armado com uma espada nova. Ele estava prestes a matar o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 17. Imediatamente, Abissai, que era filho de Zeruía, socorreu o rei Davi, ungido de Deus, golpeou o filisteu e o matou. Então os homens do rei Davi, ungido de Deus, fizeram a ele o seguinte juramento: o Senhor nunca mais sairá conosco a batalha, em rei Davi, ungido de Deus, para que o Senhor não apague a lâmpada de Israel. Versículo 18. Depois disso, houve outra guerra contra os filisteus, lá no lugar chamado Gobe. Nessa ocasião, Sibecai era uma pessoa, o Usatita é porque é descendente, né? Morava nesse lugar. Matou Safi, descendente dos Refaíns. Versículo 19. Houve mais uma guerra contra os filisteus no lugar chamado Gobe. E Elanã, filho de Jaere Oreguim, o Belemita, matou Golias, o Geteu, cuja lança tinha um cabo que parecia o cilindro dos tecelões. Versículo 20. Houve novamente guerra, desta vez no lugar chamado Gate, e havia ali um homem de tamanho extraordinário. Ai, era um gigante, hein? O tamanho dele era extraordinário, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Versículo 24. Ao todo, esse homem gigante também era descendente dos Refaíns. Refaíns, eu acho que eram anjos que tinham relações íntimas com as mulheres. Versículo 21. Ele desafiava o povo de Israel. Por isso, Jonatã, que morreu, que já tinha morrido, filho de Saul, melhor amigo de Davi, ungido de Deus, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Ele desafiava Israel. Aí já é outro Jonatã. Não é aquele Jonatã, filho de Saul. Era outro Jonatã. Tinha 2 Jonatã. Esse Jonatã aqui, o pai dele chamava Simei. Ele era irmão de Davi. Versículo 22. Esses 4 eram descendentes dos Refaíns em Gate. Refaíns, eu acho que eram anjos que tinham
intimidade com as mulheres quando vinham. Ficavam interessados nelas. Eles foram mortos pelo rei Davi, ungido de Deus e seus homens.